legal também. É anime que os caras comem dedo pra ganhar poder, né? Tô ligado? Aí o cara Do suco. o cara vai... Foi assim que... Pô, meu irmão, agora tá explicado o 9 dedos. Ano que cresceu assistindo Dragon Ball, Naruto, One Piece e todos esses animes de porrada, e um dia qualquer, rolando o feed do celular, ficou em choque com essa cena aqui. O moleque vai ser meu refém. Eu mesmo lembro como se fosse um. Depois de ver essa parada no Instagram, sem censura, Eu não fiquei vi em choque. dublado Tipo, Não, isso aqui eu acho legal. Ele tá pontuando algo legal. Jujutsu Kaisen começou como um anime brutal. A galera esperava brutalidade. E ele acabou de uma forma ruim, tá ligado? Tanto que hoje em dia o Jujutsu Kaisen é conhecido como No final literalmente... do mangá, o pessoal desce o pau mesmo. Eu tô ligado. esperado pra saber qual que é o nome desse anime. Não, vou até falar. Eu tive uma conversa com o Magritte que bate muito com isso. Que é o seguinte, eu expliquei pra ele porque eu gosto do filme do Mario, né? Que é esse Mario que você tá pensando. Tá, eu expliquei pra ele. Por que eu gosto do filme do Mario? Mas o filme do Mario, ele foi baixo, ele não tem um roteiro tão bom. Sim, é verdade, ele não tem um roteiro tão bom, ele tem umas falhas. Porém, qual foi a promessa que os caras fizeram pra fazer esse filme? Pô, esse filme vai ser melhor do que aquela bomba dos anos 90, de 93. Pô, esse filme vai ser melhor do que aquela bomba. Ou seja, eles fizeram o filme do Mario somente pra prometer ser melhor. Ou seja, é por isso que o filme do Mario, a gente entende, porque eles cumpriram a promessa. Foi melhor que aquele de 93. E aí que entra. Jujutsu Kaisen prometia brutalidade, prometia ser isso, aquilo. Prometia, tipo assim, você seguir a fórmula de Naruto, só que ser melhor ainda, porque aí não ia ter essa, olha, eu vou perdoar não sei quem, eu vou ficar com pena do vilão. Caralho, cara, ele ia matar o vilão, tá ligado? Que é o certo. Exatamente, e essa é a graça, você paga pelo que você pode, né? Sim. Ó, por exemplo, se eu sei lá, falar, seguinte, tô fazendo um jogo, aí meu jogo vai ter sangue, romance, os caralho, aí eu vou lá, eu entrego um Peppa Pig 2. Aí eu vou ser criticado por quê? Porque eu não entreguei o que eu prometi. Agora, se eu entregar o que eu prometi e o filme flopar, falhar, sei lá, dar qualquer coisa, aí eu vou chegar e falar, eu entreguei o que eu prometi. Vocês gostaram, vocês não gostaram, não importa. O que importa é, eu entreguei o que eu prometi. Eu já vi casos, né, que eu não vou lembrar agora de cabeça, de filme, que teve brutalidade, terminou como coisou, e os caras falaram, cadê o clichê, o plot twist? O cara prometeu, ele entregou. Isso aqui é interessante, vamos lá. E foi assim que eu conheci Jujutsu Kaisen. Isso rolou em 2020. E foi nesse ano aí que o mundo dos animes iria mudar completamente. Tudo graças ao sucesso que foi absurdo. Cara, mas esse maluco do vídeo, ele me lembra um certo político, mano. Não vou citar qual, mas vocês estão ligados. Conquistando o título de melhor anime no ano de 2021. E também colocando um dos seus personagens principais no Trend Topics do... Pois é, inclusive, é bizarro, né? O Jujutsu Kaisen vendeu quando... E eu vou abordar uma coisa sobre o Satoru. Eu não teria matado ele. Eu também não. Tá aqui, ó. Esse bagulho, o mangá vendeu mais de 100 milhões de cópias e é um anime moderno. Eu tava até vendo com a Brenda sobre isso, que tem muito anime moderno, mangá, no caso, mangá moderno, que já passou de 100 milhões de cópias. É da hora porque vai chegar um momento em que One Piece vai ser super... Pode ver. Ó, quer um exemplo? Vai. Eu vou até puxar aqui um exemplo muito bom, que é aquele Kimetsu no Yaiba, né? Ele vendeu quantas cópias? Não, Kimetsu no Yaiba, ele é recente e ele vendeu mais de 200 milhões de cópias. O futuro dos animes vai ser bem diferente daqui pra frente, tá ligado? Ainda mais agora que a galera... Pois é, isso aqui é legal, tá ligado? A gente tá chegando numa época... É um bagulho global mesmo, todo mundo E pra completar, ainda entrou pro Guinness Book como o anime mais popular do mundo. Tudo isso pra, enfim, cagar na cabeça dos fãs 3 vezes seguida. Pois é, não entregou o que promete. E é sobre isso que vamos falar aqui. Esse vídeo é uma análise detalhada dos pontos mais importantes dessa obra. Tanto os bons quanto os ruins. Então se prepare pra conhecer o auge e a queda de Jujutsu Kaisen. E eu tenho uma opinião polêmica. Eu acho que muita gente dropou do anime. Eu não tenho como confirmar, tá? Pode ser só palpitagem também. Mas eu acho que muita gente dropou do anime depois que eles mataram o Satoru daquela forma ridícula lá. Nossa, cara. Nossa, meu Deus. Do manga. A morte ainda só aconteceu no mangá ainda. O anime ainda tá rolando. Pô. Obrigado. Não, cara, pior que assim, não, entendi. Pior que assim, sendo sincero. Começou tudo. O início foi brutal. O meio foi brutal. Até o final tava sendo brutal, porém, no finalzinho. Lá, os últimos capítulos do ano tudo virou paz de amor. Pois é. É por isso que eu falo. Se você prometer uma coisa, você queria. Tipo, eu até tava falando no off com a Brenda uma coisa que era sobre One Piece. Eu argumentei. Eu inclusive falei. Seguinte, eu acho legal Jojo porque o criador, ele sabe matar o personagem e mata ele na hora certa. É por isso que eu não fico tão mal com o Oda não matando o personagem. Porque dá pra ver que o Oda não sabe matar personagem. Então, essa é a graça. Se você não sabe matar, não mata. Agora, no caso de Jojo, não. No caso lá, o cara sabe matar e mata. No caso lá que eu vou brilhar. O Araki lá, o criador de Jojo. Eu vou citar a parte 3 lá. Exemplo, o Kakyoin, que é um personagem lá de Jojo. Ele morreu da forma mais brutal. O Dio praticamente deu um soco que explodiu o peito do cara. Mas a morte dele foi bom? Na verdade, não. Porque assim, ó, na época lá que tava rolando o caos lá, o poder do Dio era parar o tempo, porém ninguém do grupo sabia. E onde o Kakyoin entra nesse lance aí? Ele simplesmente se sacrificou pra descobrirem o poder do cara. Pois é. Pois ele armou uma armadilha lá
E não tinha como o cara passar lá, não tinha como o cara passar lá sem ser visto. Só que o cara passou parando o tempo e já ficou bem colado no vilão lá, no Kakuei, e o matou ali. E ali já foi o ápice pra descobrir o poder dele. Tanto que nos últimos momentos de vida dele, ele ficou implorando lá, por favor, descubram o poder dele, entendam o que eu fiz, como o poder dele funciona, descubram isso. E aí você percebe que a morte do personagem foi pra um propósito muito maior. Descobrir o poder do vilão e assim derrotar ele. Exatamente. Ou seja, a morte do vilão, personagem NPC, coadjuvante, não importa, ela tem que fazer sentido, senão a galera vai achar ruim. Tá aqui no caso do Satoru Jojo, né? Satoru Gojo, perdão, que eu falava Gojo. É porque eu falava Gojo. Né? Eu tô ligado. Isso aqui é interessante, porque você faz um personagem foda, você dá uma história foda pra ele, você cria uma construção foda. Ele. E você mata ele da forma. Pois é. Então, se você não sabe matar, dá uma de Oda. Se você não sabe matar, dá uma de Oda. A morte do Gojo só foi pra dizer, ó, pra gente provar que o Sukuna é forte, bora matar o Gojo. É isso. Foi tosco, literalmente aquele lance, cara, é literalmente aquele lance lá, pra mostrar que esse personagem é foda, bora tem que nem o personagem mais forte. Boruto. Cara. Foi isso, cara. Esse foi o problema. Que isso daí. Vou fazer tipo assim, por exemplo, tem muita gente que não gosta de Game of Thrones, né? Mas no Game of Thrones eles matam personagens importantes e você fica com aquela sensação lá, nossa, olha, qualquer personagem aqui pode morrer, hein? Ninguém tá tão salvo assim, hein? Sim. Mas, porém, eles deixam os personagens, aqueles personagens bons mesmo, que o público gosta, e isso desde vilão até os queridinhos, né? Que tipo assim, é o Jon Snow ali da vida, tal, a mina ali dos dragão, né? A Daenerys, caramba. Eles deixam os personagens vivos e eles conseguem desenvolver eles, assim, claro, até o final da série que vira uma porcaria, mas tirando isso, é interessante. Agora você vê ali, por exemplo, o exemplo do Jujutsu Kaisen. O Satoru Gojo simplesmente era um dos personagens mais foda, que o pessoal gostava, carismático, forte. Aí que nem o Magritte falou ali, mata ele só pra dizer, nossa, o vilão é forte. Ai, meu Deus. Pois caramba, cara. Exatamente. Vamos lá, pra prosseguir. É certo, eu vou desistir. Foi com esse pensamento aí que o Gege Akutami começou o primeiro capítulo de Jujutsu Kaisen Zero, em 2017. E tudo começou com um rascunho, um storyboard mesmo de uma história de terror. Nessa história, Yuto Kotsu, o protagonista, visitava lugares assombrados para achar um espírito rancoroso forte o suficiente para derrotar a Rika. Tudo para que ela não mate a sua família por ciúmes. E por mais incrível que isso pareça, quem iria recrutar o Yuta para a organização Jujutsu seria a Maki. Mas sabemos que não foi isso que aconteceu, né? A verdade é que esse rascunho desesperado era a última tentativa do autor dar certo como mangaka. Então ele arriscou tudo, mesmo se sentindo incompetente graças às críticas que ele recebeu do seu editor, ao entregar o seu trabalho. Mas isso aí... Pô, da hora, tem uma história foda, né? Pô, o resumido, pois é. E com certeza era um reflexo de inexperiência e também de insegurança. Porém, para que a sua esperança não morra completamente, Yamanaka falou que seu novo storyboard era interessante, mas também era meio chatinho. Mas como um bom editor, deu algumas sugestões para deixar a história um pouco mais comercial. Mas de todas as dicas que ele deu, a mais importante, sem dúvida, foi que a história deveria se passar em um ambiente escolar. E foi isso que ele fez. E só depois de vários e vários ajustes. Pois é, a galera gosta, né? A galera gosta de coisa da escola, né? Que nasceu o primeiro capítulo de Jujutsu Kaisen Zero. O mesmo capítulo que seria lançado logo depois de uma edição especial da Jump, a Giga, em abril de 2017. E foi nesse momento aí que ele apostou tudo. A verdade é que ele tinha imaginado uns 10 capítulos pra contar essa história. E com certeza ele tava aguardando o melhor pro final. Eu tô falando da luta entre o Geto e o Kotsu. Essa luta, na sua cabeça, era sua carta na mão. Cara, eu gostava muito do Geto, e era pra rolar só lá na frente. Principalmente a técnica amaldiçoada do Geto. É muito legal dele. O cara faz o quê? O cara lá, ele praticamente come as maldições. Ah, mas qual é o bom disso? Fácil. Quando ele pega uma maldição e transforma ele numa esfera comestível, ele come elas, porém, ele tem total controle sobre essas maldições, podendo summonar elas a qualquer momento. Agora imagina, sei lá, na vida no Brasil, o cara vai lá e contra, sei lá, o Curupira, essas coisas. O cara transforma ele numa esfera, come ele, aí do nada o cara está o dedo e pronto. Vai, Curupira, luta aí pra mim. Pô. Cara, esse era muito bom, cara, esse cara. Interessante, vamos lá. Caralho. Caso a história ganhasse uma edição semanal. Mas como eu falei, ele apostou tudo nesse momento. Mas pensa como ele. Gege Akutami não tinha uma série semanal. Ele tinha somente 4 capítulos e uma edição especial. E isso fez com que ele escolhesse usar logo de cara o clímax da história. E aí que tá a surpresa. Foi um sucesso. Então, empolgado e um pouco mais seguro. Isso aqui é interessante. Isso aqui é muito interessante porque ele tava com o tudo ou nada, né? E não só isso, mas ele devia ter percebido que isso deu bom, tá ligado? Não era pra ele ter terminado. Ele utilizou todo o seu talento e experiência pra lutar por uma publicação semanal. E agora que a história começa a ficar surpreendente. Já que Jujutsu Kaisen Zero realmente tinha sido um sucesso, ele reutilizou algumas coisas daquela história pra criar um novo capítulo piloto. E esse capítulo se chamava somente Jujutsu Kaisen. E foi recusado. Pode parecer loucura o fato de que uma história de sucesso não seja o suficiente pra iniciar uma série. Mas a verdade é que não é. Isso fez tanto Gege quanto seu editor pensar em lapidar um recomeço pra série. E é nesse momento que várias das referências pessoais do próprio autor brilharam na obra. Tipo o fato do Yuji comer o dedo do Sukuna pra salvar o Megumi, que foi inspirado completamente em Bleach. Quando o Ichigo se sacrifica pra conseguir os poderes de um Shinigami pra proteger a Rukia.
Ou também o relacionamento entre Naruto e as 9 caudas. Mas para sua história, ele preferiu colocar um ser mitológico completamente incompatível com seu receptáculo. Foi aí que apareceu o Sukuna. Lembrando que o Sukuna não é exatamente O uma criação conceito do é bem autor. interessante. Ryomen Sukuna, também conhecido como Demônio de Duas Faces, é um ser mitológico no Japão. E muitas Mas dá pra ter feito bem melhor. É isso que eu já comentei. A maioria dos bichos baseados na vezes é mitologia. chamado de homem, espectro, divindade e até demônio. E claro que toda essa mistura de referências e inspirações deu vida a uma história sombria e emocionante. Que Falar, pô, olha aqui, o autor ele criou esse anime baseado, pô, toda a construção. Isso aqui é legal. Isso aqui, se fosse um anime de sucesso no quesito de final sucessivo, final based maravilhoso, pô, seria uma baita de uma história, tá ligado? Pô, foi recusado 1000 vezes. Vamos lá. Isso aqui é da hora demais. Agora é hora de transformar Ia tudo ser uma isso em anime. reviravolta, Era outubro né? de 2020, quando enfim, Certo. o Jujutsu Kaisen estreou com uma linda animação produzida pelo estúdio MAPPA. O mesmo estúdio que logo depois ia se envolver em polêmicas trabalhistas. É Mas logo verdade, a gente chega animação nessa também é muito boa. Pois é. A real é que o anime chegou quebrando tudo. Naquele momento, o Giga também estava prestes a estourar uma bolha. A bolha que levaria o seu mangá pro mundo. E sim, o anime foi tão bem aceito que chegou a dobrar as vendas do mangá na época. E a receita do sucesso era simples. O anime era bonito, fluido e tinha dubladores Primeira brilhantes. temporada Tudo isso acabou gerando uma legião de Foi, novos fãs por todo o mundo. A parada foi tão Ô, gigantesca nego, que a sua o cara primeira tá temporada ganhou o prêmio de melhor falando anime do ano em desse 2021 da pelo anime Pois é, ele foi considerado o melhor anime, né? Awards, uma premiação organizada pela Crunchyroll. E tem mais. Nessa mesma premiação, que é tipo o Oscar dos animes, ele ainda ganhou Por o que prêmio não, do né, melhor Magri? ensinamento com Lost in Paradise e É. também o prêmio do melhor Por que antagonista, não? que foi pro Ryomen Sukuna, reeleito o melhor vilão daquele ano. Isso daí foi só o começo, porque em 2022 Jujutsu também ganhou uma porrada de prêmio. Se liga nessa lista aqui. O prêmio de melhor garota dos animes foi pra Nobara Kisaki. O prêmio de melhor performance de dublagem foi pro Léo Rabir. Não, devia dublando ter sido Satoru a Gojo. Maki. O prêmio de melhor cena de luta foi pra Yuji Tadoriko e Aoi Todo versus o Hanami. E também, por que não, o prêmio de Essa melhor é boa animação do ano. Mano, na boa, nem vou falar dos prêmios de 2023 e 2024 pra não cansar. E mesmo com todos esses Caraca, é prêmios, um monte de coisa, esse anime então. é o seu- Pois é, né? Não, eu achei até curioso, isso aqui eu posso até ver pra confirmar, pra melhorar o ponto do cara aqui. Ganhou quantos prêmios? Vamos lá. É uma obra bem premiada, né? Pois é, né? Achei curioso, né? Da hora isso aqui. Ganhou vários prêmios. Vamos lá, bora puxar. Melhor anime de ação, melhor design de personagem, melhor diretor para Shota Gosho Zono, 9 prêmios? melhor sequência de abertura, melhor sequência de É um monte de encerramento, melhor Oito. performance de voz no Japão para Yushi Nakamura, melhor performance de voz em português para o Léo Outro Rabelo. prêmio. Tem português também, né? Não sabia. Pensei que Foda. tinha. É. Tá, melhor personagem coadjuvante, Satoru Gojo, e teve a morte mais inútil. Putz, cara. Pois é. Então, aí que tá, olha, tipo assim, o personagem muito famoso, os caras fazem edit, faz um monte de coisa, tem um monte de Aí fanbase, fazem né? uma grande. morte ruim Aí dele. vai lá e mata o personagem, pô, meu Deus, cara. E isso aqui é interessante, né? Isso aqui é muito interessante, mano. Ou seja, o personagem mais basic do bagulho ganhou a pior. O personagem que literalmente rendeu um prêmio teve a morte mais resenha, na moral. Muito bom. Meu Deus. o auge. A parada chegou muito forte, com lutas bonitas e uma evolução muito grande na história. Resumindo, tudo tinha muita qualidade, mas infelizmente isso estava perto de acabar. Se formos analisar por que o Jujutsu Kaisen estourou a bolha, se transformando no anime mais popular do mundo, percebemos que a resposta está diretamente ligada ao próprio Guinness Book, ou melhor, ao método de pesquisa do Guinness Book. Pra quem não sabe, Guinness Book é o livro de recorde mundial. Lá tudo pode virar recorde, como quem come mais hot dog, quem prende mais tempo a respiração debaixo d'água. Quem zoa mais anão. Ei, Vai entrar no E por que Guinness, não, então, já. quantas vezes um anime é assistido ou procurado? E foi exatamente esse fato aí que deu o título de anime mais popular do mundo pro Jujutsu Kaisen. Mas pra entender tudo isso, Foda. primeiro a gente tem que entender como que ele foi avaliado. A real é que a parada é analisada pela Parrot Analytics, que calcula a demanda do anime com base em quanta atenção, engajamento, desejo e audiência o conteúdo tem. Ou seja, as redes sociais como Twitter, Instagram, TikTok, YouTube e até o Tava Facebook bombando têm mesmo, muita né? importância nisso aí. Resumindo, basicamente, estavam explodindo, fazendo edit no TikTok. E eu no Twitter. comecei a assistir, curiosamente, depois um pouco que saiu um pouquinho do hype. Não que hoje em dia não tenha, mas Ainda eu comecei tem. a Ainda tem, mas- porque mesmo... mas, tipo, ainda assim. Sim, Mas porque... comparado com o que era antes, né? Tipo, eu Pois é. assisti depois que começaram a bombar outros ali, além do Jujutsu. Tipo assim, quanto mais as pessoas assistirem e compartilharem um assunto, usando hashtag, tag, dando play ou só fazendo download, já conta pra essa avaliação. E o grande trunfo na manga de Jujutsu Kaisen era a Foda. geração Z. Pois é. Isso mesmo. A base de fãs engajados de Jujutsu TikTok. Kaisen, segundo o próprio Parrot Analytics, tem sua maioria uma idade entre 13 e 22 anos. Isso aqui eu já ia comentar, porque é tipo One Piece. Já É, é vou a até- nossa geração. Vou até usar aqui, ó, One Piece, One Piece é verdade que tem bastante gente da geração Z. Porém, uma tipo assim, metade dos fãs é a galera ali dos anos 90 que cresceu Os assistindo. velhos. Pois é, isso aqui é interessante, tá ligado? Agora, é por isso que eu falo que a gente vai chegar numa época em que muitos animes vão superar o One Piece em questão de quantidade de alcance e os caralho, porque nós estamos numa época diferente, hoje em dia todo mundo consome anime faz parte. Mano, pra você ter uma ideia, teve uma época em que até Undertale zoou com isso, tipo, tem um momento lá, o ano é 2015 no caso, tem uma brincadeira dentro do Undertale que o personagem vai lá e fala, eu gosto de animes. Tipo, isso era um tabu no ocidente. Era um meme, né? Era um Ligado? tabu, tipo, Os caras zoavam. até um dia desse tinha um termo otaku, que era uma pessoa que gosta de anime, você é o esquisito. Hoje em dia, se você não gosta de anime, você que é o esquisito. Você é Inverteu a esquisito, balança. A balança foi muito investida, tá ligado? Eu diria que ainda fala
no meme, né? Tem o negócio de, o Pois esqueleto é. caçador de otaku, não sei o que, mas é mais meme, é shitpost só, não é? Os caras não levam a sério, tá ligado? Não, exatamente isso, mano. Essa faixa etária aí tem 71% da base de fãs de Jujutsu. Pelo menos na época que essa pesquisa foi feita. E entre nós aqui, na boa, essa geração não desgruda do celular nem pra tomar banho. Então, graças a essa empolgação, Resumindo, é uma galera que chega lá, pega o anime e vê 60 episódios em um dia, tá ligado? É uma galera, eu tô ligado, o cara que passa o dia inteiro, tipo, seguinte, eu tô com 15 provas pra fazer, seguinte, vou deixar tudo pra última hora, vou passar o dia vendo anime. Mano, eu acho da hora porque eu já vi gente falando que eu faço isso, tá ligado? Porque eu trabalho home office. Médio. Pois é, mano, na moral, tem gente que tem uma quantidade absurda de tempo livre, vamos lá. uma corrente com inúmeros compartilhamentos e também inúmeras teorias nasceu. Fora a quantidade absurda de cortes e hits que Jujutsu Kaisen promoveu, fazendo com que o seu sucesso só aumente cada vez mais por todo mundo. Eu falo de hits porque o anime realmente emplacou vários hits, tomando conta por várias semanas, talvez até meses, dos músicas em alta do TikTok e do Instagram. E se você não acredita, vai dizer que você nunca assistiu um edit com essa música aqui. Ou com essa música aqui. Desse mal não morro. Mas esse daí não foi o maior Não, motivo e sem falar de Tô zoando. do sucesso personagem, avassalador que o anime teve nas a redes sociais. parte, O principal motivo mesmo era o sangue, lutas violentas, cenas gore Pois é, a brutalidade, é isso que eu tô e falando. uma direção brilhante fizeram com que Isso essa que é história bom, brilhasse cada né? vez mais. Afinal, quem não curte uma boa cena de primeira porra? temporada, E já né? que a gente tá A falando de segunda luta, que tal a gente já falar da maior luta de todas? E também a mais aguardada do anime. Eu tô falando do Sukuna vs Satoru Gojo. E eu já adianto que vai rolar alguns spoilers. Mas vem comigo que vale a pena. Ou não, né? Porque logo a gente vai começar a falar de todos os desastres que rolaram em todo o Jujutsu Kaisen. Tá tenso. Pois é, essa luta aí quase quebrou a internet. Mas pra gente entender a importância da luta entre os feiticeiros mais poderosos de Jujutsu Kaisen, primeiro temos que relembrar quando essa rivalidade começou. E sem enrolação, ela surgiu logo no começo da história. Logo no primeiro episódio, Exato. um ditador come um dos dedos do Sukuna. É o meu dedo do Lula. Não. E mesmo adquirindo um poder absurdo, Não, ele ele, não não, consegue ainda bem que não concluir. foi do Lula, né? Não é roubar todo mundo. Mas lá, naquele momento, Satoru de um quis testar demônio, sua é mais- força. é Só mais tirar uma forte. onda, na verdade. E pede pro Itadori liberar o Sukuna, afirmando que não tinha perigo, porque ele era o mais forte. Aquela luta ali foi um atropelo. E o Satoru era um mala. Porque além de amassar o Sukuna, disse que ainda ganharia dele mesmo se ele tivesse todo esse poder. E aí a semente do mal foi plantada. O feiticeiro mais poderoso de todos os tempos tinha subestimado o rei das maldições. E eu já até falei aqui no canal que por mais que eu ame o Itadori, o grande Não, alicerce então, da obra olha o que realmente eles é o jogaram no lixo, né? O hype que isso aí gera. Pois Nossa. é. Ele, sem sombra de dúvidas, é o personagem mais popular de toda a obra. Fora o Pois Sukuna, é. que em toda oportunidade mostrou um Exato. poder absurdamente superior a todos os outros que apareceram, fazendo com que os fãs ficassem loucos pra ver essa luta acontecer logo. Então, em um dia, ela chegou. Logo no início do arco final, onde o Satoru tinha acabado de conseguir Pior que a sua habilidade, assim, na minha opinião, eu acho isso que o autor, né, porque ainda não sabe o gênero do criador, pá. Eu acho que foi literalmente corajoso da parte dele matar o feiticeiro mais forte, porém não foi o problema. Por quê? Porque o Gojo foi pintado como o mais forte. Ele era o mais forte dali, tipo, não tinha ninguém mais forte como ele. No primeiro momento que você pega o mais forte e faz ele perder uma luta, ou ele simplesmente, no pior dos casos, morrer, fica aquele caso lá, fica assim, tipo, ué, como é que o mais forte de todos ali morreu e os mais fracos ainda estão vivos? Pois é. Foi corajoso, mas também foi meio... Pois é, exatamente. Se fosse pra matar, fizesse de Sukuna uma visse a forma habilidade bem do corpo do feita, né? menino, Não daquela e quem forma vivesse o momento tosca, certo. Tudo que a gente tinha visto até aquele momento na história tinha sido levado pra outro nível. Era várias expansões de domínio, era Mahoraga, era vazio roxo pra dar com pau. O bagulho tava louco. E toda essa grande batalha tinha um debate interno pra descobrir quem que era o mais forte mesmo. E, mano, era tanta teoria, tanto spoiler. Fora que naquela época eu achei uma porrada de youtubers insuportáveis. Mano, só colocava outra spoiler. oportunidade que jogaram no lixo, ele que ele citou. Não só o hype, mas o pessoal ele que é fã mesmo. Os caras começam a ficar criando fórum, fica criando teoria. não Pois sei o que, é. assim. Isso aí Isso aí, é isso até aí da vai hora. pro. Isso é até da hora, isso é até da hora porque isso bate com aquilo que a gente tava conversando agora há pouco, que é que deixar algumas coisas em aberto não é furo de roteiro, é proposital pro fã ficar irritando, né? Pro fã ficar ali, tipo, caramba, nossa, pois é da hora. Isso aqui é curioso demais, vamos lá. Spoiler do capítulo vazado na capa do vídeo. E junto com os spoilers e vazamentos surgia cada semana uma teoria nova. Isso daí rolou até o último capítulo. Mas entre nós, o que importa mesmo é que nem se o Satoru tivesse dividido em dois, ele ganharia do Sukuna bufado com as 10 sombras. Pegou a referência? E agora sim, esse foi o auge de Jujutsu Kaisen. E na boa, foi gigantesco. Mas você tá ligado, né? Quanto mais alto, maior a queda. Por mais incrível que pareça, a influência do Satoru Gojo não diminui nem depois da morte dele. Nesse momento nasceu um dos melhores memes, que é o Satoru barra Gojo. Mas surpreendentemente a fanbase era tão apaixonada, tão obcecada, que não deixaria nem a morte matar sua esperança. E é graças a essa esperança aí, que ele, o mais honrado, escalou o Trend Topics Podia ter 2 vezes na revivido página ele, do sei Twitter. lá. Primeiro com a Pois Tava é. sua cagado. morte, e depois com a esperança de retorno. Sério, eu nunca escutei tanta teoria furada na minha Eu vida. lembro disso aí. Separei algumas das Os mais caras absurdas pra tavam você. Se liga só. Tem quem diga que o Satoru Gojo iria ativar do nada uma energia reversa pra reconstruir metade do corpo que foi cortado e reviver. Outros falaram que o Satoru Gojo deixou programado um grandioso vazio roxo, que ia surgir do nada e eliminar o Sukuna. E tem uns aí que ainda falaram que o Satoru Gojo ia dominar o corpo do Yuta quando ele utilizasse a técnica de corpos que ele aprendeu com o Kinjaku. E por mais bizarro que isso pareça, essa daí Foi foi a teoria mais perto. o Mas contrário. Foi o Yuta, né? O maluco do Yuta pegou o corpo do Gojo e todo mundo pensou, o Gojo voltou, mas não era o Gojo coisa nenhuma, era só o Yuta com as Como técnicas diria o dele. próprio Gege Akutami, chega de Pois Satoru Gojo. é. Mano, o barulho que a Foi morte dele fez foi decepcionante, tão hein? grande que fizeram até um memorial pra ele no metrô do Chile. Na vida real mesmo. Mano, não. Memorial do Gojo, é sério? Não. Memorial É foda, hein? do Eu sabia disso aí. do Gojo. Não, só acredito vendo. Não.
Nem Foda, fudendo. Cara, o único que eu Cara, aceitei o único que eu aceito é do Nanami. Na moral. Tá, isso só Deixa eu prova. Isso só prova que ele foi morto de uma forma muito mal morta. Parabéns, Cutelo, mandou bem. O que é isso? Mas por mais interessante que tudo isso seja, a pressão pra ele voltar foi o verdadeiro começo da queda de Jujutsu Kaisen. Pensa comigo, se até o grande Masashi Kishimoto não soube dar um final decente pro Naruto, Pois é. quem seria o até então iniciante Gege Akutami pra superá-lo? A verdade é que muitos dos autores, de animes, séries e livros, de tudo, têm dificuldade em criar um final que agrade toda a sua legião de fãs. Isso daí é mais do que normal. Mas claro que ultimamente em especial, vários dos animes famosos mostraram essa falha pesada. Por exemplo, o próprio Shingeki no Kyojin, Boku no Hero e até mesmo Naruto, todos com finais bem medíocres, pra gente não falar coisa pior. Por isso que a grande verdade é que o Oda realmente é gênio, porque pra não errar, ele simplesmente não termina. É exatamente aquilo que eu tava falando. Não só ele não termina o anime, mas ele não churrasca personagem. Ele não sabe churrascar e não churrasca. Melhor do que fazer um churrascamento mal feito e ficar com a galera tendo fã do bagulho e não gostando. One Piece. Mas o que ninguém fala é que a maioria desses finais desajeitados não são exatamente culpa do autor. Eles são culpa do sucesso da obra. É meio polêmico isso, mas você vai entender. Porque agora a gente vai falar sem média nenhuma todas as coisas ruins que aconteceram em Jujutsu Kaisen. Não é novidade pra ninguém que a vida de um mangaka é pesada. Ele precisa trabalhar sem parar pra entregar um capítulo toda semana. Mas o que ninguém fala é que além da sua rotina ser extremamente desgastante, a pressão de uma obra popular é bem perigosa. Lá no Japão é tipo Corinthians e Palmeiras, tá ligado? Toda aquela paixão, todo aquele fanatismo gera cobrança. E se não atender a expectativa, azeda. E esse é o motivo pra que muitos autores de mangás usem codinomes e escondam seu rosto. Pois é, os caras usam nome falso, né? Simplesmente pra poder viver uma vida tranquila e segura. Outro motivo Enquanto normal é que o isso, a Japão- droga do Araki até hoje aí, fazendo seus mangá, revelando os segredos bizarros, e o cara tá nem aí, mostrando o rosto e tudo. É tipo Kishimoto, Não, né? mesmo tendo excelentes mangakas É, mulheres, de um- ainda é um país bem machista. E eu não tô falando só de excelentes mangakas Pera aí, mulheres. o cara meteu lacração no mundo dos Grêmio mesmo aqui de graça, foi? Pô, pai machista, tá vendo? Não, aí é foda. Pois é, cara, racismo. Porque tanto Fullmetal Alchemist quanto Demon Slayer foram criados por mulheres mangakas. Essas são uma das duas melhores histórias de todos os tempos. Tá, e onde é que tá o machismo aí? A gente gosta dessas obras. Você é mulher. Ué, não entendi. O cara jogou isso na mesa de graça? E é por isso Tá, que a gente vai mas, conversar sobre- mas ele aí superestimou demais Demon Slayer. Porque. Demais, ali. Pois é, porque Demon Slayer tem suas falhas. Pois é. É, Agora. não. A história é uma falha, na minha opinião. Eu já abordei em outros vídeos que Demon Slayer, a animação é foda, o gráfico é foda, tudo é foda, mas terminou ruim. Vai dizer o quê? Vai dizer que o final de Kimetsu no Terminou Yaiba é ruim, bom. terminou ruim. Pois é. Porque Terminou muito ruim. dizer que o final de Demon Slayer foi bom é forçar a amizade. Aí eu já Cara, não e gostei. o pior que não é nem questão, cara. E o pior que é nem questão do final também. É questão que o autor não sabia desenvolver muito bem o desenrolar da história, essas coisas. Exatamente. No mesmo caso dos personagens. Essas coisas, pá. Ou seja, eu digo aqui sem medo. Demon Slayer é superestimado pra um cacete. Pois é. Sim. E a galera que gosta mais Por causa da porque animação. A animação é foda. Não existe crítica pra animação. O gráfico, o estilo, isso é foda mesmo, isso é verdade. Mas agora, a história é impecável. Tem suas falhas grave e brusca, sim. Agora vem dizer, é porque é do machismo. Mano, é tipo a galera que defende Boruto. Aí vão dizer o quê? Vão dizer, aí sei lá, metem que o Ikimoto é binário e fala, é porque a galera é homofóbica. Na moral. Pessoas que manjam, cultuam anime no geral. Geral gosta de Kimetsu no Yaiba pelo traço, realmente o desenho é muito bem desenhado, desde os animes, desde os mangá até os animes, muito bem desenhado, não há crítica, né? Isso aí, até mesmo quem odeia gosta do traço, o traço é separável, você reconhece todos. Tá, e além disso, a filosofia por trás, principalmente dos primeiros episódios e afins, são boas, tem uma filosofia interessante e que combina muito com a própria cultura japonesa. Beleza, brabo, based. Porém, entretanto, todavia, o filme não, a história em si é fraca. Tem coisas na Eles não história... conseguem Sim. desenvolver os elementos bons que tem ali, né? Tem coisas em Kimetsu no Yaiba que não são bem desenvolvidas e a galera não gosta disso. Tanto que a galera prefere mais a estética e a filosofia do que propriamente a história. Tanto que o final de Kimetsu no Yaiba é considerado ruim, né? É bem ruim. O final do Nossa, mangá é péssimo. Nossa. vamos lá. Isso aqui é muito bom porque tem gente que fala que é por causa do machismo, né? Não, o final de Kimetsu no Yaiba não é universalmente, sempre assim, é considerado ruim. Mas divide opiniões, com muitos fãs criticando o salto no tempo para uma nova geração de personagens e o desfecho da luta do Monza, né? Do Muzan foi Michael Jackson. Michael Jackson. Ah, não. O cara tem que estar aqui de rir. Monza. Nome de cantor de. Nome de Michael Jackson que é mais fácil. Não, eu falei. Monza é o nome de carro, mano. Monza. Tá, o Muzan, Ainda bem sim. que o nome dele não é Fusca. Pois é. Apesar de a história principal se encerrar com a derrota do Rei Lemon, beleza, e um final feliz para o protagonista, a inclusão de um epílogo de descendentes dos personagens, em vez de focar em personagens originais mais velhos, desagradou os fãs. Resumindo, sim, o final ele é considerado sim ruim. Então tem muita gente que chega e fala, pô, Kimetsu no Yaiba teve um final ruim, tal como o Attack on Titan e afins. É tipo o que acontece com outro, anime que a gente vai falar ainda no futuro, né, que é The Promise for Neverland. Né, esse vai ser o próximo que a gente vai falar. Promise Neverland. The Promise for Neverland é a mesma coisa. O primeiro ato, que é lá os caras no orfanato, é based, é legal, tem toda aquela desenvoltura.
Tem toda aquela questão claustrofóbica até, como algumas pessoas consideram, embora eu não considere, faz parte. Porém, entretanto, todavia, o resto não ficou legal. Eles rusharam o anime, que nem o Kimetsu no Yaiba. Rusharam e ainda fizeram o bagulho de um jeito errado, quem diria. É a explicação mais frustrante da origem do poder que eu já vi na vida. E tudo isso daí pra mim foi meio triste mesmo. Mas claro, nada é tão ruim que não possa piorar. E pra mim, nada se compara ao Gota. Vamos resumir essa treta Gota? aí. A fanbase pedindo enlouquecida pro cérebro do Gojo voltar. Então, Gege Akutami, malandramente, trouxe o corpo do Gojo controlado pelo cérebro do Yuta. Claro que de maneira bem inferior. Isso aí eu tô ligado. Sim, aquilo ali, Arrasta rapidinho. Na moral, muita gente achou que era até trollagem do autor. Isso deixou geral puto da vida. Eu também achei. Mas deixa eu falar. Trazia ele de volta pra vida logo de uma vez, pô. Pois é, né? Me pareceu só inexperiência mesmo. Mas isso não, foi desnecessário. E se eu falar pra você que isso foi só o começo? Pois é, ainda vai piorar muito. Tudo por existir uma necessidade absurda de lucrar de todas as maneiras possíveis nas costas dos fãs. Aqui ninguém é inocente. Todo mundo sabe que um serviço precisa de pagamento. E a gente trabalha por dinheiro. Bem, na maioria dos casos. Mas espremer um autor até o limite, quebrando tanto a obra quanto o psicológico do cara, ou da mina, é muito triste. E esse daí nem é o pior. Lembra? Tá, aqui pra mim já entra numa ala mais vitimista da coisa, né? É tipo chegar e falar, mas veja bem, gosta de... O criador, ele tá ganhando também, né? Não, o criador tá ganhando. O criador tá ganhando, né? Deixa eu ver. Não ganha nada, velho. Não, fiquei até curioso. Vamos lá. Beleza. Tá, isso aqui eu posso tentar ver fora parte depois, mas dá. Tá. Quanto ganha um autor de mangá? Vamos lá. Vamos lá. Um autor, não existe um valor fixo, mas ele ganha algo em torno de, né, 4 milhões a 6 milhões por ano. Olha só, curioso. Isso aqui é da hora. Então tá, vamos arredondar o número pra 6 milhões. O dinheiro japonês aqui, vai. Não, a parte aqui do vídeo vai ser legal. O Japão. Beleza, deixa eu ver aqui, lá, deixa eu puxar aqui o dinheiro. Brenda, qual é o nome? O iene, né? Qual é o nome? Iene. Aqui, Japão, encontrei. Tá. Ué, Japão com N? 6 milhões de ienes, né? Ó, tá aqui, ó. 6 milhões de ienes é igual... Tá, iene. É igual a 220 mil reais por ano. Ou seja, o cara ganha 220 mil reais por ano. Caraca, você me lembrou pra Kegurui. E isso porque é um autor de mangá normal. 220 mil reais por ano. Como o Jujutsu Kaisen foi um sucesso absoluto, possa ser de fato... O mundo todo. Pois é, possa ser de fato que seja uma quantia muito mais exacerbada. Pode ser de fato Não tem lógica esse argumento. O cara... Beleza, ele trabalha bastante, mas ele ganha também, cara, não é como se ele tivesse de graça. É tipo o argumento que a galera dá pro Kishimoto. A galera vai falar, veja bem, que o Kishimoto, ele se matou muito pra fazer Naruto, aí em Boruto ficou ruim porque o cara tá sem criatividade. Meu nobre, quem quer consegue, mais uma vez vou repetir sempre, quem quer consegue. Isso aí é terceirizar a culpa. Com todo respeito, cara, isso é terceirização de culpa, cara. Isso aqui a gente pode até mesmo puxar pra qualquer argumento. Até mesmo eu uso esse argumento pra utilizar pra aquela galera que chega e fala, mas veja bem, tal coisa ficou ruim porque eu tive pouco tempo pra fazer. Vamos lá. Se fulano fez uma coisa e conseguiu entregar, e você, que teve o mesmo tempo que ele, não conseguiu entregar, na prática, você não quis entregar. Exemplo, se eu chego e falo o seguinte, Magritte e Douglas, vocês têm que pegar uma pedra e vocês têm que levar ela a tal local até segunda-feira. Aí o Douglas conseguiu, vai, o Douglas foi lá, falou o seguinte, chefe, eu consegui pegar... Pois é, aí chega e fala, pô, olha aqui, eu consegui, aí eu vou lá no Magritte e ele fala, pô, eu não consegui, mas é porque é uma pedra muito grande. Aí eu vou ficar, porra, como é que o Douglas conseguiu pegar a pedra e levar e o Magritte não conseguiu? O que é que um tem que o outro não tem? Qual é a desculpa? Altura. Altura. Pô, desumilde do da cara. Não. Pois é. Então, tipo assim, note que literalmente esse argumento ele não se sustenta, tá ligado? Vamos lá. Quando eu falei do Estúdio Mapa e de todas aquelas polêmicas, tudo rolou durante a segunda temporada de Jujutsu Kaisen. E o que aconteceu foi o seguinte: segundo relatos de ex-funcionários divulgados na época, depois de não aguentarem mais, alguns animadores do anime denunciaram o Estúdio Mapa por condições de trabalho isso aqui eu já concordo, porque aqui envolve leis trabalhistas. Tá desagradáveis, com longas horas de trabalho para entregar um conteúdo atrasado e também salários baixos. Isso aqui eu concordo, não é nem só por causa da... Isso aqui eu concordo por um outro motivo. Quando tu apressa alguém, tu vai ter um serviço de má qualidade. Eu vou até dar um exemplo aqui, que isso aqui é muito bom. Tá botando pressão, né? Exatamente, aconteceu com a eu tinha visto efeitos especiais ruins. Eu vou jogar aqui que vai aparecer imagens no negócio. Tá, qual é a graça? Ó, muitos filmes da Marvel tiveram efeitos especiais ruins aqui. Tá, eu tinha visto um cara que ele explicou o seguinte. Pacific Rim, né, aquele filmaço, ele foi um filme feito em 2013 e ele teve um gráfico muito foda. Aí o cara fez a seguinte comparação. Pô, eu não consigo entender como é que um estúdio gigante como a Disney, né, / Marvel, conseguiu... E o pior... Calma lá. Desculpa, aí tiver essas empresas a Disney gastando trilhões com um efeito ruim, aí tu pesquisa no YouTube, tá lá um Zé Ninguém que você nunca viu na sua vida, faz uma animação nível detalhado, tá ligado? Eu sei. E qual é a graça? Um cara explicou por que isso acontece. Normalmente, nesses filmes aqui, como Pacific Rim e afins,
os caras que fazem efeito especial, eles tiveram tempo pra desenvolver. Um exemplo até muito bom é Transformers, mano. Que eu acho que vai mostrar quadrinho, né? Transformers 2007, vai, tem que pesquisar. Não, Transformers, os caras que fazem efeito especial, eles tiveram tempo. Tiveram 2 anos, mais ou menos, pra desenvolver o filme, né? Isso aqui é muito importante, porque isso aqui vai justamente reforçar o ponto. Tá, bora lá. O primeiro foi lançado em 2007. Ó, o primeiro foi lançado em 2007. O segundo foi lançado em 2009, né? E o terceiro em 2011. Note que teve 2 a 3 anos de espaço. Ou seja, 2 a 3 anos para desenvolver o CGI. E o outro só foi lançado em 2014, 3 anos depois, e tem um gráfico ótimo. O Último Cavaleiro foi lançado em 2017. Note que teve um prazo gigante. Quando foi lançado cada filme da nova fase da Marvel? E o pior que, ainda vou falando de Transformers, o que é bizarro, cara, porque se você for assistir o novo filme, que é O Despertar das Trevas, eu acho que é assim o nome, você percebe que tem algo estranho nos modelos dos personagens, tanto a cena de ação, quanto na animação deles andando, você percebe que não é o mesmo estúdio, cara, até as transformações estão muito simplificadas, cara. Não, tô ligado. E vamos lá ao ponto, olha lá o ponto. Ó, na nova fase da Marvel, é a fase 4, vamos dessa fase. Olha só quantos filmes sérios no geral, quantos filmes sérios foi lançado. Viúva Negra, 2021. Shang-Chi, né, dos 10 Anéis, 2021. Eternos, 2021. Miranha de Sem Volta Pra Casa, que é meio Marvel, meio Sony, 2021. Doutor Estranho no Universo da Loucura, 2022. Thor, Amor e Trovão, 2022. Pantera Negra, Wakanda para sempre, 2022. Tipo, olha só a tonelada de filme que os caras tiveram que fazer de uma vez só. Foi isso que fez os filmes ficarem ruins, tá ligado? Foi que a galera... Lançaram um monte de filme e não conseguiu fazer nenhum decente. Pois é, exatamente. E isso aqui é muito bom, porque isso aqui é muito bom mostrar pra galera, porque tem gente que fala, ai, mas Transformer era muito bom, tinha aquele negócio e tal. Sim, meu amigo, Transformer era muito bom, vai se passar 1500 anos... Teve tempo pra fazer. Sim, literalmente... Porque eles priorizaram qualidade em vez de quantidade, tipo assim, você falou ali. Ficou 2 anos pra fazer, mas o filme é bom. E os efeitos do filme é bom também. Você assiste o filme de quando? 2007? Exatamente. Até hoje, parece um filme que lançou, sei lá, esse ano. Então tá aí. Não tá datado. E tá aí, Transformers não fica datado. A única coisa que fica datado é literalmente as piadas que o Michael Bay fazia com a Megan Fox. É a única coisa, é a única coisa que fica datada. Mas de resto, tá aí, um filme que não envelheceu. Agora, se tu for pesquisar aqui um Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que por sinal, esse filme não é legal, ele é muito diferente do... Ele tem frames que viraram meme, tipo o frame do olho. Então, tipo assim, note que é porque os caras tiveram que fazer um negócio apressado. Isso aqui eu dou o braço a torcer pra cara nesse vídeo. Eu dou o braço a torcer. Realmente, apressar um estúdio, querer fazer as coisas na pressa, é ruim. É ruim sim. É ruim porque vai fazer com que o resultado final não seja bom. Só é ver, eu vou usar o Japão, né? Só é ver o que acontecia com os aviões japoneses. Será que eu posso pesquisar isso? Aviões japoneses na Segunda Guerra Mundial. É o seguinte... o Japão começou a produzir avião em massa. Aí o que acontece? Era muito comum os aviões enguiçar, não conseguir soltar bomba. Aí é por isso que eles começaram a querer se jogar nos navios. Porque o avião caía, falhava. Por isso que virou kamikaze? Porque a maioria dos aviões japoneses... Os japoneses faziam um avião muito rápido e a maioria dava defeito. Aí eles apelaram pro modo auto kill. Pois é, então tipo assim... explicado agora. Qual é? Então, tipo cara, e o pior que é bizarro, cara. O pior que falando agora aqui, esse lance, eu ultimamente tava vendo esse lance de bilheteria, e o que eu acho engraçado é que algumas pessoas estão tentando usar aqueles argumentos de dizer que o filme só é bom de acordo com a bilheteria dele. Porém, quando eu fui ver aqui o Doutor Estranho, o primeiro filme só arrecadou 600, enquanto o segundo filme arrecadou quase 1 bilhão, por 900 por aí, E aqui tá, o primeiro é muito superior ao segundo. Cara, o segundo nem tem graça, velho. A única coisa que pode ser interessante é o multiverso, mas até isso é datado. Aqui. O primeiro filme do Doutor Estranho arrecadou 600, interessante. Aí o segundo, o 2, né? Ele arrecadou quase 1 bilhão. Mas isso aí que tu pontuou é verdade. Mano, o primeiro filme até hoje, se tu for assistir, tanto que até o diretor, né, mudou de diretor.